Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força. E comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. O silêncio tem peso. Parece estranho dizer isso, mas quando você vive sozinho numa fazenda de 3.000 hectares, você aprende que o silêncio não é apenas ausência de som, é presença, é companhia, é o terceiro morador da casa, junto com você e seus fantasmas. Meu nome é Carlos Eduardo Mendes. Tenho 59 anos e sou dono de propriedades que valem mais dinheiro do que eu consigo gastar em 3 vidas. Gado Nelore premiado. Plantações de soja que se estendem até onde a vista alcança. Máquinas agrícolas que custam o preço de uma casa na capital. As pessoas me chamam de fazendeiro milionário. Me cumprimentam com respeito na cidade. Pedem conselhos sobre investimento. Querem saber o segredo do sucesso. O segredo? Trabalhar tanto que você não tem tempo para perceber que está sozinho, até que um dia você para e percebe, e aí já é tarde demais. Helena morreu faz 7 anos, 2 meses e 14 dias. Não que eu esteja contando. Mentira. Estou. Conto cada dia desde que ela fechou os olhos, pela última vez naquela cama de hospital, com a mão fraca segurando a minha, me pedindo para não deixá-la ir. Mas ela foi. E levou junto a única coisa que fazia aquelas terras todas terem sentido. Câncer de pâncreas. Silencioso. Agressivo. Descobrimos tarde demais, quando já tinha se espalhado. Os médicos deram 6 meses. Ela viveu 9. 9 meses de tratamentos caros, hospitais particulares, os melhores especialistas que o dinheiro podia pagar. E no fim, nada disso adiantou, porque câncer não negocia, não aceita propina, não se impressiona com conta bancária. Eu estava com ela no fim. Dessa vez eu estava. Segurando a mão dela, sentindo ela esfriar aos poucos, ouvindo a respiração ficar fraca, depois mais fraca, depois parar. E quando parou, algo dentro de mim parou também. Meu filho Pedro foi embora logo depois do enterro. Não me culpo. Ele tinha seus motivos. Durante anos, enquanto Helena estava viva, eu tinha sido aquele tipo de pai que estava sempre resolvendo uma coisa importante. Sempre tinha uma reunião, um negócio, uma viagem urgente. Sempre prometendo que ia compensar depois, que ia tirar férias, que ia passar mais tempo em casa. Depois nunca chegou, e quando Helena ficou doente, quando precisávamos estar unidos, eu ainda estava preso nos meus negócios, achando que podia resolver tudo com dinheiro, pagando os melhores médicos, mas não estando presente nas consultas, nas sessões de quimioterapia, nas noites em que ela chorava de dor. Pedro viu tudo isso e julgou, com razão. No enterro, ele mal olhou para mim. Quando tentei abraçá-lo, ele se afastou. "Agora você quer estar presente?" Ele disse a voz baixa, mas cortante. "Agora que não tem mais ninguém para você decepcionar?" Não tive resposta. Uma semana depois, ele juntou as coisas e foi para São Paulo. Conseguiu emprego numa empresa de tecnologia. Casou. Teve um filho, meu neto, que só via em fotos no Facebook. Tentei ligar algumas vezes nos primeiros anos. Ele atendia, conversava educado por 2 minutos, inventava desculpa e desligava. Até que parei de ligar. E ele parou de atender. Agora são 5 anos sem falar. 5 anos de silêncio entre nós. Mais um silêncio para fazer companhia. Naquela tarde de terça, 12 de novembro, eu estava saindo da sede da Fazenda Boa Vista para ir até a Fazenda Santa Cruz verificar os pastos do gado. Normalmente eu fazia esse trajeto de caminhonete, 15 quilômetros de estrada de terra que liga as 2 propriedades. Mas naquele dia estava com vontade de ir a cavalo, sem pressa, sem compromisso. Só eu e o fantasma. Fantasma era meu cavalo, um 1/4 de milha branco imponente de olhos inteligentes. Helena tinha dado de presente para mim no nosso 20º aniversário de casamento. Disse que eu precisava de algo que me obrigasse a desacelerar, a sentir o mundo em vez de só passar por ele.
Ela estava certa, como sempre. Depois que ela morreu, Fantasma virou minha melhor companhia. O único ser vivo que não me julgava pelo que eu fiz ou deixei de fazer. Que só estava ali, presente, esperando que eu decidisse para onde ir. Selei ele devagar. Ajustei a rédea, montei. O sol já estava descendo. Devia ser umas 5 da tarde. O céu alaranjado, aquele alaranjado forte do cerrado em novembro, pintando tudo de dourado. Calor seco, poeira no ar, cheiro de capim queimado e terra rachada pela estiagem. "Vamos, Fantasma", eu disse, dando um toque leve com o calcanhar. Ele partiu num trote calmo, nada apressado. Como se entendesse que a gente não estava indo a lugar nenhum, só fugindo de alguma coisa que eu não conseguia nomear. A estrada cortava o meio dos meus pastos, cercas de arame dos 2 lados, gado Nelore pastando tranquilo. Alguns levantavam a cabeça quando a gente passava, a maioria ignorava. Passamos pela porteira que divide as 2 fazendas. Continuamos. Eu estava perdido nos meus pensamentos, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo, quando percebi. O silêncio tinha mudado. Não era mais aquele silêncio normal do fim de tarde. Era outra coisa, mais denso, mais pesado. Os pássaros tinham parado de cantar. As cigarras, que antes faziam aquela sinfonia irritante, tinham calado. O vento, que vinha balançando o capim, simplesmente sumiu. Fantasma sentiu também. Ele diminuiu o passo. As orelhas viraram para frente, alertas. Os músculos ficaram tensos embaixo de mim. "Calma, garoto", eu disse, acariciando o pescoço dele. Mas eu também estava tenso. Aquele silêncio não era natural. E foi quando eu vi, uns 50 metros à frente, bem no meio da estrada, tinha gente. 2 pessoas. Uma ajoelhada, outra deitada no chão. Meu primeiro instinto foi de cautela. Isso era terra particular. Ninguém passava por aqui que não fosse meu funcionário. E meus funcionários não ficavam ajoelhados no meio da estrada. Invasor? Ladrão? Coloquei a mão no revólver calibre 38 que eu sempre carregava na cintura quando andava sozinho. Não porque eu gostasse de arma, mas porque onça existe, cobra existe e gente ruim também. "Anda devagar", eu disse para o Fantasma. Ele obedeceu, andando passo a passo, devagar. Conforme a gente foi chegando perto, as formas foram ficando mais claras. A pessoa ajoelhada era uma mulher, magra, roupas simples, calça jeans velha, blusa de algodão desbotada, cabelo escuro, embaraçado, caindo sobre o rosto, descalça, os pés sujos de terra, machucados. Ela estava de joelhos no chão de cascalho da estrada, os braços erguidos para o céu, a cabeça jogada para trás, a boca aberta, gritando, mas não saía som. Era um grito silencioso, desesperado. O tipo de grito que sai quando a garganta já não aguenta mais, quando você já chorou tanto que não tem mais lágrima, quando a dor é grande demais para caber em som. E ao lado dela, deitado no chão, um menino. Pequeno. Devia ter uns 6, 7 anos. Magro demais. Roupas tão velhas e rasgadas que mal cobriam o corpo, sujo de poeira vermelha da estrada, desmaiado, ou pior. Meu coração disparou. Desmontei rápido, as botas batendo pesado no chão. Esqueci a cautela, esqueci o medo. "Ei!" eu gritei. "O que aconteceu?" A mulher virou a cabeça na minha direção. O movimento foi lento, como se ela estivesse debaixo d'água. Nossos olhos se encontraram. E o que eu vi ali me partiu no meio. Desespero. Desespero puro, cru, sem filtro. O tipo de desespero que só quem já perdeu tudo ou está prestes a perder conhece. "Por favor", ela sussurrou. A voz saiu tão baixa que eu mal ouvi. "Por favor, meu filho, me ajuda." E então ela desabou. Caiu para frente, as mãos no chão, sustentando o corpo por puro instinto. Mas não tinha mais força, não tinha mais nada. Corri até ela, me ajoelhei. Ei, fica comigo."
eu disse, segurando os ombros dela. O que aconteceu? O que ele tem? Febre, ela conseguiu dizer. Faz 2 dias, queimando. Eu não sabia o que fazer. Ninguém parou. Olhei para o menino. Cheguei perto, toquei a testa dele. Estava fervendo. Não era exagero. Ele estava literalmente queimando em febre. A pele seca, vermelha, os lábios rachados, respiração rápida, superficial. Meu Deus, eu sussurrei. Olhei ao redor. Não tinha mais ninguém, não tinha carro, não tinha nada. Só eles dois, sozinhos, no meio do nada. Como vocês chegaram aqui? Vos perguntei. Andando, ela disse. A pé, dias, tentando fugir. Fugir de quê? Ela me olhou, quis falar, mas não conseguiu. Os olhos reviraram. O corpo desabou completamente. Desmaiou. Merda. Olhei para um, olhei para outro. Mãe e filho, desidratados, famintos. O menino ardendo em febre, a mãe no limite. Se eu não fizesse nada, os dois iam morrer ali. Não era questão de si, era questão de quando. Olhei para o céu, para o sol descendo, para o céu alaranjado virando roxo. Logo ia escurecer. E a noite no Cerrado, em novembro, é fria. Fria demais para quem não tem onde se abrigar. Respirei fundo e tomei a decisão. Fantasma, eu disse, me levantando. A gente tem trabalho. Peguei a mulher primeiro. Leve demais. Devia pesar uns 40 quilos molhada. Puro osso e pele. Coloquei ela no lombo do fantasma. Segurei para ela não cair. Depois peguei o menino. Mais leve ainda. Parecia um boneco de pano. Quente demais. Tremendo mesmo desmaiado. Coloquei ele nos meus braços. Segurei firme. A gente vai na frente, eu disse para o fantasma. Devagar, não pode deixar ela cair. Comecei a andar. O cavalo atrás de mim carregando a mulher. Eu carregando o menino. A fazenda mais próxima, a Boa Vista, ficava a uns 5 quilômetros dali. 5 quilômetros a pé, carregando uma criança, puxando um cavalo com uma mulher desmaiada. Não ia ser fácil, mas também não tinha escolha, porque pela primeira vez em 7 anos, desde que Helena tinha morrido, eu sentia algo além de vazio. Sentia propósito. Alguém precisava de mim, e eu não ia falhar dessa vez, não de novo. Fim do capítulo 1. Quer que eu continue com o capítulo 2? Será sobre a chegada na fazenda, a luta contra a febre do menino e as primeiras revelações sobre quem são aquelas pessoas e de que estão fugindo. Continue capítulo 2, a luta contra a morte. Andei por mais de 1 hora carregando aquele menino. Cada passo era um esforço, não pelo peso. Ele era leve demais, assustadoramente leve, mas pelo medo. Medo de que a qualquer momento ele parasse de respirar. Medo de que eu estivesse chegando tarde demais. A cada 20 passos, eu encostava a mão na testa dele. Continuava fervendo, a pele seca como papel. Os lábios tão rachados que sangravam nos cantos. Aguenta aí, garoto, eu sussurrava. Já tá quase. Aguenta mais um pouco. Ele não respondia, nem se mexia. Só aquela respiração rápida, ofegante, como se o corpo estivesse lutando uma batalha que ele não sabia se ia vencer. Atrás de mim, fantasma caminhava com cuidado, carregando a mulher desmaiada. De vez em quando eu olhava para trás para ter certeza que ela não tinha caído. Ela estava curvada sobre o pescoço do cavalo, sem consciência, mas o corpo ainda se agarrava instintivamente às rédeas. O sol terminou de descer. O céu ficou roxo, depois cinza, depois preto. Só restava a lua minguante dando uma luz fraca, fantasmagórica. O cerrado de noite tem seus próprios sons. Grilos cantando, corujas piando. O farfalhar de bichos no mato. Mas naquela noite, tudo que eu ouvia era minha própria respiração pesada e o som dos cascos do fantasma batendo no chão. Meus braços ardiam, as costas doíam, as pernas tremiam de cansaço, mas eu não parava, porque tinha feito uma promessa silenciosa quando peguei aquele menino no colo. Uma promessa que eu não podia quebrar. Não de novo.
Quando finalmente avistei as luzes da sede da Fazenda Boa Vista, eram quase 8 da noite. Graças a Deus, eu sussurrei. Acelerei o passo o máximo que consegui. Fantasma sentiu minha urgência e acelerou também, o trote ficando mais rápido. Chegamos na casa. Uma construção grande, antiga, de tijolos expostos e telhado colonial. Tinha luz acesa na varanda. Dentro, as luzes da sala e da cozinha também estavam acesas. Dona Marlene devia estar lá. Ela era a caseira, uma senhora de 60 e poucos anos que morava na fazenda e cuidava da casa, fazia comida, limpava. Viúva, sem filhos, tinha vindo trabalhar para mim uns 10 anos atrás e nunca mais foi embora. Era praticamente a única companhia humana que eu tinha. Marlene! Eu gritei, subindo os degraus da varanda. Marlene, abre a porta! A porta se abriu quase na hora. Marlene apareceu, cabelo grisalho preso num coque, avental de cozinha ainda amarrado na cintura, a expressão assustada. Meu Deus, seu Carlos, o que aconteceu? Pega toalhas, água, remédio para febre, rápido! Ela não fez perguntas. Sumiu para dentro da casa. Entrei com um menino nos braços. Levei ele direto para o quarto de hóspedes. O mesmo quarto onde Helena tinha ficado nos últimos meses, quando não aguentava mais subir escada. Não tinha voltado naquele quarto desde que ela morreu. Mas não havia tempo para sentimentalismos agora. Coloquei o menino na cama. Ele gemeu baixinho, se mexendo pela primeira vez em quase 2 horas. Calma, filho, eu disse, afastando o cabelo grudado de suor da testa dele. Você está seguro agora. Marlene voltou correndo com um balde de água, panos limpos e uma caixa de remédios. Quem é essa criança? Ela perguntou, já molhando um pano e começando a passar no rosto do menino. Achei ele e a mãe na estrada, desmaiados. Ele está com febre alta faz dias. Meu Jesus! Ela sussurrou, tocando a testa dele. Tá fervendo. Isso não é febre simples. Pode ser dengue, pode ser malária, pode ser... Não importa o que é, eu cortei. Importa baixar essa febre, agora. Começamos a trabalhar. Eu tirei a roupa velha e suja do menino, deixando só a cueca rasgada. Marlene trouxe uma bacia grande com água fresca e começamos a passar panos molhados no corpo dele. Testa, pescoço, peito, braços, pernas. Ele gemia, se contorcia, mas não acordava. Tem dipirona? Perguntei. Tenho, mas ele está inconsciente, não vai conseguir engolir. Então a gente dissolve na água e dá aos poucos. De colher, devagar. Marlene preparou. Segurei a cabeça do menino, inclinei um pouco, e Marlene foi pingando o remédio dissolvido na boca dele, colher por colher. Ele engolia por reflexo. Algumas gotas escorriam pelo canto da boca, mas a maior parte entrava. E a mulher? Marlene perguntou. Onde ela tá? No cavalo ainda. Merda, esqueci dela. Saí correndo. Fantasma estava parado na frente da casa, esperando pacientemente. A mulher continuava curvada sobre ele, desmaiada. Bom garoto, eu disse, acariciando o focinho dele. Peguei a mulher com cuidado. Ela era ainda mais leve que o menino. Pura pele e osso, as roupas fedendo a suor, terra e desespero. Levei ela para dentro. Coloquei no sofá da sala. Marlene, água e alguma coisa para ela comer quando acordar. Marlene trouxe água e um caldo de galinha que ela tinha feito para o jantar. Coloquei na mesa de centro. Voltei para o quarto. O menino continuava na cama, ainda inconsciente, mas a respiração tinha ficado um pouco menos ofegante. A febre baixou? Perguntei. Marlene tocou a testa dele. Um pouquinho, mas ainda está muito alta. Passamos a noite inteira assim, trocando os panos molhados, dando remédio de hora em hora, checando a temperatura, rezando. Eu que nem acreditava mais em Deus estava rezando. Por volta das 3 da manhã, a febre finalmente começou a ceder de verdade. A pele dele ficou menos quente, a respiração normalizou, o corpo relaxou. Às 4, ele abriu os olhos. Foram só alguns segundos.
Os olhos castanhos, fundos, confusos, olhando para o teto desconhecido, depois para mim. Onde ele tentou falar, mas a voz falhou. A garganta seca demais. Calma, eu disse pegando um copo d'água. Devagar, bebe um pouquinho. Segurei a cabeça dele, inclinei, encostei o copo nos lábios. Ele bebeu. Pequenos goles. Tossiu. Bebeu mais. Onde está minha mãe? Ele conseguiu perguntar. Ela está aqui. Está descansando. Tá bem. Ela está viva? A pergunta me partiu. Tá viva. E você também. Ele fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Eu achei que a gente ia morrer. Não vai morrer. Não aqui. Vocês estão seguros agora. O senhor é polícia? Não, sou dono dessa fazenda. Achei vocês na estrada. Ele me olhou, estudando, decidindo se podia confiar. O senhor não vai entregar a gente? A pergunta me pegou desprevenido. Entregar para quem? Para eles. Quem é eles? Mas ele já tinha fechado os olhos de novo, exausto, dormindo de verdade dessa vez. Não desmaiado, dormindo. Fiquei ali olhando para aquele menino que eu nem conhecia e sentindo algo estranho no peito. Algo que eu não sentia fazia muito tempo. Propósito, responsabilidade, medo de falhar. Quando o sol nasceu, às 6 da manhã, a mulher acordou. Eu estava na cozinha tomando café, ou tentando porque não tinha conseguido dormir nada, quando ouvi um grito. Miguel! Miguel! Larguei a caneca e corri para a sala. Ela estava sentada no sofá, olhando ao redor desesperada, tentando se levantar, mas as pernas não obedeciam. Calma, eu disse, levantando as mãos. Calma, ele está bem. Onde ele está? Onde está meu filho? No quarto, dormindo. A febre passou. Ele está bem. Ela me olhou. Os olhos vermelhos, inchados, o rosto sujo de terra e lágrimas secas. É verdade? Ele tá vivo? Tá. Quer ver? Ela assentiu, desesperada. Ajudei ela a levantar. Ela mal conseguia ficar em pé. Apoiei ela e levei até o quarto. O menino, Miguel, estava lá, dormindo tranquilo, coberto com um lençol limpo. A cor tinha voltado para o rosto. A respiração estava normal. A mulher soltou um som que não era bem choro, não era bem riso. Era alívio, alívio puro. Ela cambaleou até a cama, se ajoelhou ao lado, pegou a mão do filho e encostou na própria testa. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada, Deus, obrigada. Depois olhou para mim. O senhor salvou meu filho. Fiz o que qualquer um faria. Não, ela balançou a cabeça. Muita gente passou por nós nesses últimos dias. Ninguém parou, ninguém ajudou. O senhor parou, não soube o que dizer. Como você se chama? Perguntei. Júlia Santos. Júlia, preciso saber, de que vocês estão fugindo? A expressão dela mudou na hora. Medo profundo. Eu não posso... Se eu contar, o senhor vai querer que a gente vá embora. Não vou, mas preciso saber se tem alguém vindo atrás de vocês. Preciso saber se tem perigo. Ela olhou para o filho dormindo, respirou fundo e então, com a voz tremendo, começou a contar. O marido dela, Rodrigo, tinha se metido com gente errada. Tráfico de drogas. Ele era motorista, transportava cargas ilegais entre Goiás e São Paulo. Pagavam bem, dinheiro que eles precisavam desesperadamente porque tinham dívidas, porque Miguel tinha ficado doente ano passado e o tratamento foi caro. Rodrigo prometeu que era só temporário, só até juntar dinheiro. Depois ele parava, mas ninguém para, não quando você está dentro. 3 meses atrás, Rodrigo sumiu com uma carga, 200 quilos de cocaína avaliados em milhões. Simplesmente pegou o caminhão e desapareceu. Júlia não sabia se ele tinha sido preso, se tinha sido morto ou se tinha fugido sozinho. Só sabia que ele tinha sumido e que os traficantes tinham vindo cobrar a dívida. Eles foram na nossa casa, Júlia disse, as lágrimas descendo. 3 homens.
Disseram que se o Rodrigo não aparecesse com a carga em uma semana, iam levar o Miguel, iam vender ele. Pra gente que ela não conseguiu terminar. Senti náusea. Você foi pra polícia? Tentei. Mas quando cheguei na delegacia, tinha um deles lá, esperando, com um policial, rindo, como se fossem amigos. Merda. Então você fugiu. Fugi. Peguei o Miguel no meio da noite e saí andando. Sem destino, sem plano. Só longe. Para qualquer lugar que não fosse lá. Faz quanto tempo? 8 dias. 8 dias andando, dormindo no mato, comendo o que achava. Até o Miguel, até ele... A voz dela quebrou. Ele começou a passar mal no 4º dia. Febre, diarreia. Eu não tinha dinheiro para médico, não tinha remédio, só rezava e continuava andando, achando que se eu achasse uma cidade, um posto de saúde, alguém que ajudasse... Mas ninguém ajudou, ninguém. As pessoas olhavam, balançavam a cabeça e seguiam, ou tinham medo, ou não queriam se envolver. E o Miguel foi piorando, até que ontem ele desmaiou e não acordou mais. E eu não sabia o que fazer. Então ajoelhei e pedi para Deus mandar alguém, qualquer um. Ela me olhou. E ele mandou o Senhor. Fiquei calado, porque não sabia se acreditava em Deus. Não depois de tudo que tinha acontecido, mas olhando para aquele menino dormindo, para aquela mãe que tinha caminhado 8 dias pelo cerrado só para salvar o filho. Talvez tivesse algo maior ali. Eles sabem onde vocês estão? Perguntei. Não sei, eu tentei não deixar rastro, mas eles têm gente em todo lugar. Se procurarem direito, vão achar. Ela assentiu, as lágrimas voltando. Eu sei, por isso a gente não pode ficar aqui. A gente precisa ir embora, hoje, antes que o senhor se meta em problema por nossa causa. Vocês não vão a lugar nenhum, eu disse. Mas, escuta, seu filho quase morreu. Você está desidratada, desnutrida. Vocês mal conseguem ficar em pé. Se saírem daqui agora, não duram 2 dias. Mas os homens, se vierem, eu lido com eles. O senhor não entende. Eles são perigosos, eles matam. Eu entendo, e continuo dizendo, vocês ficam. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, tentando entender por que um estranho estaria disposto a arriscar tanto. Eu também não entendia completamente, só sabia que não ia deixar aquele menino morrer, não ia deixar aquela mãe voltar para o desespero, não ia ser covarde de novo. Por quanto tempo? Ela perguntou, a voz pequena. Quanto tempo for necessário? Fim do capítulo 2. Quer que eu continue com o capítulo 3? Será sobre os dias de recuperação, a rotina que se forma, a ligação emocional crescendo e então a chegada dos homens perigosos na porteira da fazenda. Continue capítulo 3. Dias de paz frágil. Os dias que se seguiram tiveram uma estranheza que eu não sabia nomear. Não eram dias normais, mas também não eram ruins. Eram cheios. A casa, que durante 7 anos tinha sido um mausoléu silencioso, onde eu vagava entre os fantasmas de Helena e as memórias do filho que me odiava, de repente tinha vida. Tinha voz de criança perguntando coisas. Tinha cheiro de comida sendo preparada com carinho. Tinha risos tímidos na hora do jantar. Tinha movimento, luz, calor humano, coisas que eu tinha esquecido que faziam falta. Miguel levou 3 dias para recuperar as forças completamente. No primeiro dia, ele mal conseguia ficar sentado na cama. Marlene fazia caldo de galinha, sopa de legumes, mingau de aveia. Comida leve que o estômago dele, acostumado à fome, conseguisse processar. Júlia não saía do lado dele. Sentava numa cadeira ao lado da cama, segurava a mão dele, cantava baixinho canções que eu não conhecia. De vez em quando ela adormecia ali mesmo, a cabeça apoiada na beirada do colchão, exausta. Eu mandava Marlene cobrir ela com um cobertor. No segundo dia, Miguel conseguiu levantar, cambaleante apoiado na mãe, mas levantou. Júlia o levou até a varanda.
Ele sentou numa cadeira de balanço e ficou ali, olhando para o horizonte imenso da fazenda. É muito grande, ele disse, a voz ainda fraca. Nunca vi tanta terra junto. É grande mesmo, eu concordei, sentado na outra cadeira. Tudo isso é seu? É. O senhor é rico, então. Depende do que você chama de rico. Ele pensou nisso com aquela seriedade que só criança que cresceu rápido demais tem. Rico é quem tem comida todo dia. E casa. E não precisa fugir. A frase me acertou no peito. Então sim, eu disse. Sou rico. Minha mãe disse que o senhor salvou minha vida. Sua mãe que salvou. Ela caminhou 8 dias carregando você quando não aguentava mais. Eu só apareci no momento certo. Mas podia não ter parado. Podia ter passado direto. Podia, mas não passei. Ele me olhou com aqueles olhos fundos, velhos demais para a idade que tinha. Obrigado por ter parado. Não consegui responder. Só assenti. No terceiro dia, Miguel já andava sozinho. Devagar, mas andava. Júlia tinha ganhado roupas de Marlene, calça jeans que ficou grande, blusa simples, mas limpa. Tinha tomado banho, lavado o cabelo, dormido numa cama de verdade. Parecia outra pessoa. Ainda magra demais, ainda com olheiras fundas, mas viva, com luz nos olhos de novo. Seu Carlos, ela me chamou enquanto eu tomava café na varanda. Posso falar com o senhor? Claro. Senta. Ela sentou na cadeira ao lado, as mãos nervosas no colo. Eu não sei como agradecer o que o senhor fez. E está fazendo. Não tenho dinheiro para pagar, não tenho nada. Mas eu posso trabalhar, posso ajudar na cozinha, limpar, cuidar da horta, qualquer coisa. Não quero ser peso. Você não é peso, eu disse. Mas, Júlia, escuta. Eu tenho mais dinheiro do que consigo gastar. Mais terra do que consigo cuidar. Mais casa do que consigo ocupar. Se tem algo que não me falta é recurso. O que me faltava era... Parei, procurando a palavra certa. Propósito. E vocês me deram isso. Propósito? Alguém que precisa de mim. Alguém que eu posso ajudar de verdade. Não com dinheiro, com presença. Ela ficou calada por um momento. O senhor perdeu alguém, ela disse. Não era pergunta, era constatação. Perdi. Minha esposa, faz 7 anos. E tem filho? Tenho. Mas ele... A gente não se fala. Por quê? Porque eu fui um pai horrível. Escolhi trabalho em vez de família. E quando percebi o erro, já era tarde. Júlia assentiu, como se entendesse. Miguel nunca conheceu o pai direito. Rodrigo viajava muito, mesmo antes de se meter com o tráfico. Estava sempre fora, sempre prometendo que ia mudar, que ia passar mais tempo com a gente, mas nunca mudou. E você amava ele? Ela pensou. Amava a ideia dele, do homem que ele prometia ser, mas o homem real, esse eu nem sei se conheci. E agora, se ele voltasse? Não volta. E se voltasse, não sei se eu conseguiria perdoar. Não pelo que ele fez comigo, mas pelo que fez com Miguel. Por ter colocado nosso filho em perigo, por causa de escolhas erradas. Ficamos em silêncio, olhando o sol subir sobre os pastos. Seu Carlos, ela disse depois de um tempo. Quanto tempo o senhor deixa a gente ficar? Quanto tempo você precisar? Mas os homens, se vierem, a gente resolve. O senhor não tem medo? Pensei na pergunta. Tinha medo? Claro que tinha, mas era um medo diferente. Não era medo de morrer, era medo de falhar de novo, de não ser forte o suficiente quando precisasse. Tenho, eu admiti, mas tenho mais medo de ser covarde de novo. Naquela tarde, levei Miguel para conhecer o fantasma. O menino tinha visto o cavalo de longe, pastando no piquete perto da casa. Ficava olhando pela janela, com aquele olhar de criança que quer algo, mas não tem coragem de pedir. Quer chegar perto? Perguntei. Os olhos dele brilharam. Posso? Claro. Vem. Fomos juntos até o piquete.
Fantasma estava pastando tranquilo, a pelagem branca brilhando sob o sol. Ele morde? Miguel perguntou hesitante. Não, é manso. Estende a mão. Deixa ele cheirar. Miguel estendeu a mãozinha pequena, tremendo um pouco. Fantasma se aproximou, as narinas se expandindo, cheirando. Depois encostou o focinho na mão do menino. Miguel riu. Um riso solto, genuíno. O primeiro riso de verdade que eu ouvia dele. Ele é macio. E gosta de carinho. Pode fazer. Miguel passou a mão no pescoço do cavalo, nos movimentos cuidadosos de quem nunca tinha tocado um animal daquele tamanho. Qual o nome dele? Fantasma. Por que Fantasma? Porque é branco e porque às vezes eu sentia que ele era o único que ainda me via, quando todo mundo tinha ido embora. Miguel olhou para mim, depois de volta para o cavalo. Eu entendo, ele disse. Quando a gente estava andando pela estrada, fugindo, eu conversava com os passarinhos, porque não tinha mais ninguém para conversar. Só eu, a mãe e os passarinhos. Senti um aperto no peito. Quer subir nele? Subir no cavalo? Se você quiser. Eu posso? Sorri. Pode. Peguei ele no colo, ainda leve demais, e coloquei sentado no lombo do Fantasma. Ele se agarrou na crina, os olhos arregalados, metade medo, metade êxtase. Segura firme, vou dar uma volta. Segurei as rédeas e comecei a andar devagar ao redor do piquete. Fantasma obedeceu, o passo calmo, como se entendesse que carregava carga preciosa. Miguel ria, alto, livre, e eu, velho de 59 anos, cínico e cansado, senti os olhos marejarem. Porque tinha esquecido como era isso, como era ver criança feliz, como era fazer alguém sorrir. Júlia apareceu na varanda, viu a cena e levou a mão à boca, também chorando. Chorando de alívio, de gratidão, de esperança. Naquela noite, depois do jantar, um jantar de verdade, com todos sentados à mesa, conversando, rindo, eu fiquei na varanda fumando um cigarro. Não fumava fazia anos, mas tinha guardado um maço velho numa gaveta e de repente tive vontade. Júlia saiu da casa, uma xícara de café na mão. Posso sentar? Claro. Ela sentou na cadeira ao lado. Miguel não para de falar do cavalo. Disse que quando crescer vai ter um cavalo branco igual. Sorri. Fantasma vai gostar de saber disso. Seu Carlos, eu preciso te contar uma coisa. O tom dela mudou, ficou sério, preocupado. O quê? Eu acho que a gente foi vista antes de chegar aqui. Tinha uma caminhonete preta que passou por nós na estrada. Ela diminuiu, ficou olhando, depois acelerou e foi embora. Meu estômago apertou. Quanto tempo antes de eu achar vocês? Umas 2 horas, talvez 3. Você acha que eram eles? Não sei, mas a caminhonete tinha vidros escuros. E não é comum ter carro naquela estrada, né? É terra particular. Ela tinha razão. Aquela estrada só eu e meus funcionários usavam. E eu não tinha nenhuma caminhonete preta. Por que você não me contou isso antes? Porque eu tinha esperança de ter imaginado, de ser paranoia. Mas, hoje de manhã, quando acordei, eu ouvi barulho de motor. Lá longe. Como se alguém tivesse passado na estrada. Merda. Você tem certeza? Não. Mas eu não quero colocar o senhor em perigo. Se eles acharem a gente aqui, deixe eu me preocupar com isso. Seu Carlos, Júlia, escuta. Eu não vou entregar vocês. E se esses caras aparecerem aqui, vão ter que passar por cima de mim primeiro. Mas eles são perigosos. Eu sei. E eu também posso ser perigoso quando preciso. Ela me olhou, assustada e grata ao mesmo tempo. Por que o senhor está fazendo isso? A gente não é nada para você. São sim. São pessoas. E pessoas não merecem ser caçadas como bicho. Principalmente não uma mãe e uma criança. Mas, levantei a mão. Sem mas, vocês ficam. E a gente se prepara. Por precaução. No dia seguinte, liguei para um velho amigo.
delegado aposentado, Célio Ramos. Tinha trabalhado 30 anos na Polícia Civil, a maioria investigando crime organizado. Se aposentou aos 60, cansado de ver criminoso solto e trabalhador preso. A gente tinha se conhecido anos atrás, num leilão de gado. Viramos amigos de copo. Ele morava numa chácara a uns 40 quilômetros dali. Célio, preciso de um favor. Fala, Carlos. Contei tudo. Resumido. Júlia, Miguel, a fuga, os traficantes. Caralho, Carlos, ele disse quando terminei. Você tá no meio de uma merda grande. Eu sei, por isso te liguei. Preciso saber quem são esses caras. Preciso saber se tem como proteger essas pessoas. Proteger? Carlos, a melhor proteção é levar eles para a delegacia. Proteção de testemunha. Abrigo. Não dá. Júlia tentou ir na polícia. Tinha traficante esperando ela lá, com policial do lado. Célio ficou em silêncio. Merda, então a coisa tá feia mesmo. Tá, e eu preciso saber com o que eu tô lidando. Me dá o nome do marido dela. Vou ver o que acho. Rodrigo Santos. Júlia não sabe o sobrenome completo. Beleza, te ligo em algumas horas. Desliguei e esperei. Célio ligou de volta às 5 da tarde. Carlos, senta aí. Tô sentado. Rodrigo Santos é procurado. Mandado de prisão por tráfico e roubo de carga. Mas não é ele que me preocupa. E sim, quem tá atrás dele. Ou melhor, atrás da carga. Cartel de Goiânia. Operação grande. Ramificações em 3 estados. Os caras não brincam. Já mataram testemunha, mataram policial, mataram até juiz ano passado. Senti o sangue gelar. E a mulher e o filho dele. Se esses caras acharem eles, vão usar como isca para fazer o Rodrigo aparecer. E depois, ele não precisou terminar. Merda. Então, meu conselho, manda eles embora. Hoje, agora, para longe, para outro estado. E não se mete nisso. Não posso fazer isso. Carlos, não posso, Célio. Não vou. Ele suspirou. Você sempre foi teimoso pra caralho. Tá bom, então pelo menos se prepara. Tranca portão, deixa a arma por perto e me liga se ver algo estranho. Vou fazer isso. E Carlos, boa sorte. Você vai precisar. Naquela noite tranquei todos os portões da fazenda. Coloquei o revólver 38 na cintura. E a espingarda calibre 12 atrás da porta. Júlia percebeu. Eles vão vir, não vão? Ela perguntou, a voz tremendo. Não sei, mas se vierem, a gente está pronto. E se vierem durante a noite, enquanto a gente está dormindo? Eu não vou dormir. Seu Carlos... Júlia, eu já te disse. Vocês ficam, e eu vou proteger vocês. Confia em mim. Ela me olhou por um longo tempo. Depois assentiu. Tá bom, eu confio. Eles vieram na madrugada do dia seguinte. Eram 3 da manhã quando ouvi o barulho. Motor. Vindo pela estrada, acordei de supetão. Não que eu tivesse dormido de verdade. Estava cochilando na cadeira da varanda, a espingarda no colo, luzes, faróis, vindo em direção à casa. Levantei, engatilhei a espingarda. Marlene! Gritei. Acorda a Júlia e o Miguel! Levem eles para o quarto dos fundos! Trancam a porta! Ouvi movimento dentro da casa. Passos apressados. Os faróis pararam no portão da frente. Uma caminhonete. Preta. Vidros escuros. Exatamente como Júlia tinha descrito. 3 homens desceram. Mesmo no escuro, dava para ver que eram perigosos. Postura de quem já tinha feito coisa ruim. Um deles segurava algo na cintura. Arma. Eles vieram até o portão. Não abriram. Ficaram do outro lado. Boa noite! Um deles gritou. Voz calma, educada demais, perigosa. Desculpa o horário. A gente está procurando uma mulher e uma criança. Alguém viu eles passarem por aqui? Desci os degraus da varanda devagar. A espingarda apontada para baixo, mas visível. Ah, quem quer saber? Conhecidos da família. Tão preocupados. A mulher fugiu de casa com o filho. Marido está desesperado. Que estranho, porque pelo que eu sei, o marido desapareceu faz meses. Silêncio.
Os três se entreolharam. O senhor viu eles então? Não era pergunta. Não disse isso, mas também não negou. O homem deu um passo para frente. Olha, velho, não queremos problema. Só queremos a mulher e o moleque. Entrega eles e a gente vai embora. Ninguém se machuca. E se eu disser que não tenho ninguém aqui? Aí eu diria que o senhor está mentindo e que mentira não acaba bem. Levantei a espingarda. Apontei para ele. Isso é propriedade particular. Vocês estão invadindo? Sugiro que voltem para o carro e sumam daqui antes que eu chame a polícia. O homem riu. Gelado. A polícia? Velho, metade da polícia trabalha pra gente. Acha mesmo que vão te ajudar? Talvez não. Mas essa espingarda vai. Ele me estudou, calculando. O senhor não sabe com quem está se metendo. E vocês não sabem com quem estão se metendo. Agora saiam da minha terra. Antes que eu perca a paciência, ficamos assim, encarando, meu dedo no gatilho, o deles com a mão na arma. Finalmente o homem sorriu, um sorriso sem humor. Tá bom, velho, você venceu, por hoje, mas a gente volta e da próxima vez não vamos ser tão educados. Eles voltaram para o carro, deram ré e sumiram na escuridão. Mas eu sabia, eles iam voltar e da próxima vez seria pior. Fim do capítulo 3. Quer que eu continue com o capítulo 4? Será sobre os preparativos, a decisão do fazendeiro de proteger Júlia e Miguel de verdade e a ligação emocional se aprofundando antes do confronto final. Continue. Capítulo 4. Preparação para a tempestade. Quando o barulho do motor sumiu completamente na escuridão, fiquei parado no portão por mais 10 minutos. Espingarda nos ombros, olhos fixos na estrada vazia, ouvidos atentos a qualquer som. Nada, só o canto dos grilos, o farfalhar do vento nas árvores, o silêncio pesado da madrugada. Mas eu sabia que não tinha acabado. Aquilo era só o começo. Voltei para casa devagar, cada passo medido, ainda alerta. Quando entrei, Marlene estava na sala, segurando um terço nas mãos trêmulas. Júlia estava ao lado dela, abraçada em Miguel, que chorava baixinho contra o peito da mãe. Eles foram embora? Júlia perguntou, a voz mal saindo. Por enquanto. Eles vão voltar. Vão. Então a gente precisa ir embora. Agora. Antes que voltem. Para onde? Perguntei, colocando a espingarda encostada na parede. Vocês não têm dinheiro. Não têm documento. Não têm lugar para ir. Se saírem daqui, eles pegam vocês em menos de um dia. Mas se a gente ficar, vão pegar a gente aqui e vão machucar o senhor também. Então a gente não deixa eles pegarem. Como? Ela gritou, a voz quebrando em desespero. Eles têm armas, tem gente, a gente não tem nada. A gente tem essa fazenda, esse terreno que eu conheço cada metro. A gente tem tempo para se preparar. E a gente tem eu. O senhor é um homem só. Sou, mas sou um homem que não vai desistir. Júlia me olhou com aquela mistura de medo e gratidão que eu já estava começando a reconhecer. Por quê? Ela perguntou, as lágrimas descendo. Por que o senhor está fazendo isso? A gente não vale isso tudo. Não vale o senhor morrer? A pergunta me calou. Por que mesmo? Porque eu, Carlos Eduardo Mendes, fazendeiro rico que podia simplesmente ligar para a polícia e lavar as mãos, estava disposto a enfrentar traficantes armados por uma mulher e uma criança que eu mal conhecia? Olhei para Miguel, pequeno, assustado, segurando a mãe como se ela fosse a única coisa sólida num mundo que desmoronava. E de repente eu vi meu filho, Pedro, com a mesma idade, me olhando com a mesma esperança que esse menino olhava para a mãe dele. Pedro, que eu tinha falhado, que eu não tinha protegido quando ele precisava, que eu tinha deixado crescer sem pai de verdade porque eu estava ocupado demais construindo um império vazio. Não ia falhar de novo, porque é a coisa certa a fazer, eu disse finalmente. E porque pela primeira vez em muito tempo eu tenho a chance de não ser covarde. Assim que o sol nasceu, liguei para Célio de novo. Eles apareceram.
Eu disse sem rodeios. Merda. Quantos? 3. Caminhonete preta. Fizeram ameaça velada e foram embora. Mas vão voltar. Óbvio que vão. E da próxima vez não vão ser educados. Vão invadir, vão pegar a mulher e o garoto à força. Por isso te liguei. Preciso de ajuda. Que tipo de ajuda? Informação, segurança, pessoas de confiança. Célio ficou em silêncio por um momento. Carlos, você tem certeza disso? Porque se meter no meio dessa briga, você pode perder tudo. A fazenda, a vida, tudo. Já perdi tudo que importava. Agora só tenho a chance de fazer algo que valha a pena. Ele suspirou. Longo. Pesado. Tá bom, vou ver o que consigo. Tenho uns contatos, policiais aposentados, gente séria. Vou montar um esquema de proteção, mas precisa de tempo, uns 2, 3 dias. A gente não tem 3 dias, então improvisa. Tranca a fazenda, arma o pessoal de confiança que você tem e não deixa ninguém entrar. Vou fazer isso. E Carlos, se a coisa ficar feia, sai fora, entendeu? Pega a mulher e o garoto e vaza. Deixa os caras ficarem com a fazenda vazia. Propriedade a gente recupera. Vida não. Entendi. Mas a gente sabia que eu não ia fazer isso. Passei a manhã fortificando a casa. Tranquei todos os portões com cadeados reforçados. Coloquei correntes nas entradas principais. Verifiquei as cercas. Instruí Zé Maria e João, meus 2 caseiros que moravam numa casa nos fundos da fazenda, a ficarem de olho em qualquer movimento estranho. Se virem caminhonete preta, ligam para mim na hora, eu disse. Patrão, que história é essa? Zé Maria perguntou preocupado. Tem gente perigosa atrás da Júlia e do filho dela. Gente que não vai se importar em machucar quem tiver no caminho. A gente pode ajudar. Tem uma espingarda velha lá em casa. Não quero vocês no meio disso. Se a coisa ficar feia, pega sua família e sai pela estrada dos fundos, entendeu? Ele não gostou, mas assentiu. Voltei para casa. Júlia estava na cozinha com Marlene, preparando o almoço. Mas eu via pelas mãos dela que ela estava apenas tentando se ocupar. Cortava os legumes com movimentos mecânicos, a mente claramente em outro lugar. Miguel estava na sala, desenhando. Desde que tinha chegado, ele desenhava muito. Desenhos de casas, de cachorros, de cavalos brancos, de campos verdes sem fim. Desenhos de uma vida que ele nunca tinha tido, mas que talvez, se a gente conseguisse sobreviver aos próximos dias, ele pudesse ter. Miguel, eu chamei. Vem comigo um pouco. Ele levantou, obediente. Pegou minha mão, a mãozinha pequena dentro da minha. Levei ele até o piquete onde o fantasma estava. Quer dar cenoura para ele? Os olhos dele brilharam. Posso? Claro. Peguei umas cenouras que Marlene tinha deixado separadas. Demos juntos. Fantasma mastigava tranquilo, o focinho macio encostando na mão do menino. Seu Carlos? Miguel perguntou depois de um tempo. Oi? A gente vai morrer? A pergunta me acertou como um soco. Me ajoelhei ao lado dele, ficando na altura dos olhos. Não vamos. Como o senhor sabe? Porque eu não vou deixar, prometo. Minha mãe disse que promessa nem sempre funciona. Disse que meu pai prometeu um monte de coisa e nunca cumpriu. Respirei fundo. Seu pai fez escolhas ruins e quebrou promessas. Mas eu não sou seu pai. E quando eu prometo algo, eu cumpro. Mesmo se for difícil, principalmente se for difícil. Ele me olhou por um longo tempo, estudando, decidindo se podia confiar. Tá bom, ele disse finalmente. Eu acredito no Senhor. Puxei ele num abraço, apertado, sentindo aquele corpinho pequeno e frágil contra mim, e jurei para mim mesmo que ia cumprir, custasse o que custasse. À tarde, Júlia me chamou no quarto onde ela e Miguel estavam dormindo. Seu Carlos, preciso te mostrar uma coisa. Ela pegou a bolsa velha que tinha trazido com ela, a única coisa que tinha além das roupas do corpo. Abriu, tirou um envelope plástico amassado. O que é isso? Perguntei. Documentos, do Rodrigo.
Eu achei escondido na casa antes de fugir. Acho que é prova do esquema dele. Nomes, datas, rotas, valores, tudo. Peguei o envelope, abri, li. Tinha razão. Era um dossiê completo. Nomes de traficantes, policiais envolvidos, rotas de transporte, contas bancárias, valores que chegavam a milhões. Júlia, isso aqui é dinamite. Eu sei. Por isso eu peguei. Achei que podia usar como seguro para proteger a gente ou para nos colocar em mais perigo ainda. Se esses caras souberem que você tem isso, eles não sabem, ninguém sabe, só você agora. Olhei para ela, para o medo nos olhos dela, mas também pela esperança. Isso aqui pode derrubar muita gente, se chegar nas mãos certas. Então a gente entrega para a polícia de verdade, para quem não está envolvido. Célio, meu amigo delegado, ele pode levar isso para a Polícia Federal, fazer chegar onde precisa. Então faz isso, por favor, antes que seja tarde. Guardei o envelope no bolso. Vou mandar para ele hoje. Mas, Júlia, mesmo entregando isso, os caras ainda vão vir atrás de vocês. Porque vocês são testemunhas, e testemunha viva é perigosa para eles. Eu sei, mas pelo menos, se a gente morrer, eles caem junto. A frieza com que ela disse aquilo me assustou. Ninguém vai morrer. O senhor não pode prometer isso. Posso e prometo. Vocês vão sair vivos disso. Os dois. E o senhor? Eu também. Tenho coisas para consertar ainda. Ela me olhou confusa. Meu filho, expliquei. Pedro, preciso falar com ele de novo. Pedir perdão de verdade. Não vou morrer antes disso. Júlia assentiu. E pela primeira vez desde que a conheci, ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Então a gente tem mais motivo para sobreviver. Naquela noite, depois de ter certeza que Júlia e Miguel estavam dormindo, peguei meu celular e fiz algo que não fazia havia 5 anos. Liguei para o Pedro. Chamou. 1 vez, 2, 3. Caixa postal. Tentei de novo. Mesma coisa. Na terceira tentativa, ele atendeu. Pai! A voz dele, surpresa, confusa. São 2 da manhã. Tá tudo bem? Oi, filho. Desculpa o horário. Eu precisava falar com você. Silêncio do outro lado. Tá acontecendo alguma coisa? Você tá doente? Não, não é isso. É que eu queria te dizer uma coisa. Caso eu não tenha outra chance. Pai, você tá me assustando. Respirei fundo. Pedro, eu sei que fui um pai horrível. Sei que escolhi o trabalho em vez de você. Sei que não estava lá quando você mais precisou. E sei que nunca pedi desculpa de verdade. Então tô pedindo agora desculpa por tudo. Por cada vez que eu não apareci na sua apresentação da escola. Por cada aniversário que eu esqueci. Por cada promessa que eu quebrei. E principalmente por não ter ficado do lado da sua mãe quando ela estava morrendo. Eu era covarde. E você e ela pagaram o preço. Silêncio pesado do outro lado. Depois a voz dele, embargada. Pai, por que você está me dizendo isso agora, depois de 5 anos? Porque eu aprendi algo nesses últimos dias. Aprendi que nunca é tarde para fazer a coisa certa. E que gente que importa não pode esperar. O que aconteceu? Nada que você precise se preocupar. Só me responde uma coisa. Você acha que um dia você consegue me perdoar? Mais silêncio. Longo. Eu não sei, pai. Ainda dói. Ainda tem muita mágoa. Mas ouvir você pedir desculpa de verdade, sem desculpa, sem justificativa, isso é um começo. É tudo que eu posso pedir. Pai, oi? Não sei o que está acontecendo aí, mas se cuida, tá? E talvez a gente possa se falar mais. Quando você quiser. Não prometo que vai ser fácil, mas podemos tentar. Senti as lágrimas virem. Obrigado, filho. Significa muito. Eu te amo, pai. Mesmo com raiva, mesmo magoado, eu te amo.
Eu também te amo. Sempre amei. Só fui idiota demais para mostrar. Desligamos. E eu chorei ali, sozinho na varanda, sob as estrelas do cerrado, pela primeira vez permitindo que a dor de todos aqueles anos saísse, porque talvez, só talvez, não fosse tarde demais para consertar tudo, se eu sobrevivesse aos próximos dias. Eles voltaram 2 dias depois. Era meio-dia, sol forte, calor de rachar. Eu estava verificando a cerca do pasto quando ouvi o motor. Não uma caminhonete. 2. Larguei o alicate. Peguei o revólver da cintura. Corri para casa. Marlene, Júlia, levem o Miguel pro porão. Agora! Tinha preparado um esconderijo improvisado no porão da casa. Cobertores, água, comida. Se a coisa ficasse feia, elas iam se trancar lá e só sair quando eu dissesse. As caminhonetes pararam no portão. Dessa vez vieram 6 homens, todos armados. Um deles com uma espingarda, os outros com pistolas. O mesmo que tinha falado antes desceu. Sorriu quando me viu. Boa tarde, velho. Lembra de mim? Lembro. E lembro que mandei vocês não voltarem. Mas a gente não gosta muito de obedecer ordem de velho teimoso. Ele fez um sinal. 2 homens começaram a cortar o cadeado do portão com um alicate grande. Parem! Eu gritei, apontando o revólver. Isso é invasão de propriedade. E o que você vai fazer? Atirar em todo mundo? Ele riu. Você é 1. A gente é 6. Faz as contas. O cadeado cedeu. O portão se abriu. Eles começaram a entrar. E eu sabia, com absoluta certeza, que os próximos minutos iam decidir se a gente viveria ou morreria. Engatilhei o revólver e esperei. Fim do capítulo 4. Quer que eu continue com os capítulos 5 e 6 finais? Será o confronto, a reviravolta e o desfecho emocional com a transformação completa do fazendeiro e o novo recomeço para todos. Continue. Capítulo 5. O confronto. 6 homens armados atravessaram meu portão como se fossem donos do lugar. Andaram devagar, confiantes, sabendo que tinham superioridade numérica. Sabendo que um velho de 59 anos, com um revólver de 6 tiros, não ia conseguir parar todos eles. E eles estavam certos. Mas eu também sabia uma coisa. Não precisava parar todos, só precisava ganhar tempo suficiente. Última chance, velho, o líder disse, parando a uns 10 metros de mim. Entrega a mulher e o garoto. A gente vai embora, ninguém se machuca. Já te disse, não tem ninguém aqui. Mentiroso, ele cuspiu. A caminhonete dela tá ali, escondida atrás do galpão. A gente viu. Então para de enrolar. Merda! Eu tinha escondido a caminhonete velha que Júlia tinha roubado para fugir, mas não tinha escondido bem o suficiente. Mesmo que tivesse alguém aqui, vocês acham que eu ia entregar? Para morrerem? Eles vão morrer de qualquer jeito. A questão é se você morre junto. Apertei o cabo do revólver. As mãos suavam. Então vai ter que ser junto. O líder suspirou. Fez um gesto com a cabeça. 2 homens se separaram, começando a rodear a casa pelos lados. Iam cercar, iam entrar por todas as entradas. Parem! Eu gritei. Eles não pararam. Mirei, atirei, bang! A bala acertou o chão bem na frente de um deles. Ele pulou para trás assustado. O próximo não vai ser aviso, eu disse. O líder riu, mas era riso nervoso agora. Ele tinha percebido que eu não estava blefando. Seu idiota, você acabou de assinar sua sentença de morte. Ele levantou a pistola. E foi quando ouvi o som que mudou tudo. Sirene. Vindo pela estrada, rápido. Os homens olharam para trás assustados. 2 viaturas da polícia militar apareceram, levantando poeira, freando em frente ao portão. 4 policiais desceram, armas em punho. Polícia! Larguem as armas! Mãos na cabeça! Os traficantes hesitaram. Olharam para o líder. Ele olhou para as viaturas, depois para mim, e sorriu. Vocês chegaram na hora certa, oficiais. Ele disse, guardando a arma devagar.
Esse homem aqui está escondendo fugitivos, gente procurada. A gente só estava tentando cumprir a lei. Meu estômago despencou. Um dos policiais, sargento pela patente no uniforme, se aproximou, olhou para os traficantes, depois para mim. É verdade isso, senhor? Tá escondendo gente aqui? Tô protegendo uma mulher e uma criança que estão sendo perseguidas por esses bandidos, eu disse, apontando para os traficantes. Bandidos? O líder fingiu ofensa. A gente é cidadão de bem. Só queremos recuperar a esposa e o filho de um amigo nosso. Mentira, eu disse. Eles são traficantes e querem matar essas pessoas. O sargento me estudou. Depois olhou para os traficantes de novo. E eu vi o olhar, a troca silenciosa, o reconhecimento. Eles se conheciam. Merda. A polícia estava comprada. Senhor, o sargento disse, a voz mudando, ficando mais dura. Vou precisar que o senhor entregue os fugitivos e que largue essa arma. Não, isso não é pedido, é ordem. Eu não ligo. Não vou entregar. Então eu vou ter que prendê-lo por obstrução de justiça. Prenda, mas não vou entregar. O sargento fez um sinal. 2 policiais começaram a se aproximar de mim. E eu sabia que tinha acabado. Não tinha como lutar contra a polícia e traficantes ao mesmo tempo. Tinha perdido. Foi quando ouvi a voz. Ninguém se mexe. Todos viramos. Célio. Meu amigo delegado aposentado estava parado no portão segurando uma espingarda. E ao lado dele, mais 3 homens. Também armados. Também com cara de quem não estava para brincadeira. Célio, eu disse confuso. Achei que ia deixar você sozinho, Carlos. Ele caminhou para dentro. Os 3 homens com ele se espalharam, criando perímetro. Sargento Oliveira, há quanto tempo? Não sabia que você tinha virado segurança de traficante. O sargento ficou pálido. Delegado Célio, eu não... Poupa. Eu sei exatamente o que você está fazendo aqui. E tenho provas. Ele levantou um envelope, o mesmo que Júlia tinha me dado. Documentos, nomes, contas, valores, tudo, inclusive seu nome, sargento. E o seu também, Marcelo. Olhou para o líder dos traficantes. Mandante de homicídio, tráfico internacional, lavagem de dinheiro. Que currículo impressionante. Marcelo rangeu os dentes. Você não sabe com quem está mexendo, velho. Sei sim, com escória. E já mandei cópia desses documentos para a Polícia Federal. Devem estar chegando aqui em... Olhou para o relógio. Uns 15 minutos. Você está blefando. Quer apostar sua liberdade nisso? Silêncio tenso. Marcelo olhou para os homens dele, para os policiais, para Célio e os homens armados com ele, fazendo cálculos, e percebeu que tinha perdido. Isso não acabou, ele disse, a voz baixa, perigosa. Você pode ter vencido hoje, mas a gente tem memória longa. E eu tenho espingarda curta, Célio respondeu. Agora saiam, antes que eu mude de ideia e prenda todo mundo aqui mesmo. Marcelo cuspiu no chão. Fez sinal para os homens. Voltaram para as caminhonetes. Os policiais hesitaram. Vocês também, Célio disse. E podem dizer para o comandante de vocês que ele vai receber visita da corregedoria. Hoje mesmo. O sargento ficou branco. Voltou para a viatura sem dizer nada. As caminhonetes e as viaturas foram embora, levantando poeira. Quando sumiram da vista, minhas pernas falharam. Sentei no chão, o revólver caindo da mão, o corpo tremendo de adrenalina. Você tá bem? Célio perguntou, se aproximando. Tô vivo, acho que sim. Foi por pouco. Como você sabia? O Zé Maria, seu caseiro, me ligou quando viu as caminhonetes chegando. Eu já estava vindo com os meninos aqui, indicou os 3 homens, mas estava longe ainda. Sorte que consegui contatar a patrulha da Federal pelo caminho. Eles devem chegar em breve para pegar depoimento. A Júlia e o Miguel estão seguros e vão ficar. A Polícia Federal vai colocá-los em programa de proteção. Vão ter identidade nova, casa segura, tudo. E eu? Você vai ter que depor também. Mas como herói, não como criminoso. Você salvou 2 vidas, Carlos.
e ajudou a derrubar uma rede de tráfico. Isso não é pouca coisa. Eu não me sentia herói. Me sentia cansado, velho, aliviado e com medo do que vinha depois, porque sabia que Júlia e Miguel iam ter que ir embora. E eu ia ficar sozinho de novo. A Polícia Federal chegou meia hora depois. 3 agentes, sérios, eficientes, pegaram meu depoimento. De Júlia, até de Miguel, com cuidado, com psicóloga presente. Recolheram os documentos. Agradeceram minha colaboração. E então disseram o inevitável. Júlia Santos e Miguel Santos vão ser transferidos para casa segura. Hoje mesmo, por questão de segurança. Hoje? Eu perguntei. Não podem esperar uns dias? Não, senhor. Quanto mais tempo eles ficarem aqui, maior o risco. O esquema de Marcelo Dias é grande. Ele tem recursos. Pode mandar mais gente. Precisamos tirá-los do radar imediatamente. Olhei para Júlia. Ela estava abraçada em Miguel, os olhos vermelhos. Quanto tempo até eles poderem voltar? Não vão voltar, senhor. Vão receber identidade nova. Recomeçar em outro estado. É mais seguro assim. Então, eu nunca mais vou vê-los? O agente olhou para mim com algo que parecia compaixão. Provavelmente não. É o protocolo. Senti como se tivessem arrancado algo de dentro de mim. Posso me despedir? Claro. 5 minutos. Levei Júlia e Miguel até o piquete do fantasma. O cavalo estava pastando tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo não tivesse quase acabado algumas horas atrás. Miguel correu até ele, abraçou o pescoço do animal, chorando. Eu não quero ir embora, ele soluçou. Eu gosto daqui, eu gosto do fantasma, eu gosto de você. Me ajoelhei ao lado dele. Eu também gosto de você, garoto. Muito, mas você precisa ir, precisa ficar seguro. Sua mãe precisa de você vivo. Mas eu não quero te deixar. Eu sei, mas às vezes a gente tem que se separar das pessoas que ama para protegê-las. Como você se separou do seu filho? A pergunta me acertou em cheio. Como eu me separei do meu filho. Mas foi diferente. Eu me separei dele por escolha errada. Você está se separando de mim por necessidade. E isso faz toda a diferença. Ele me abraçou, forte, com aquela força desesperada de criança que sabe que está perdendo algo importante. Segurei ele com tudo que eu tinha. Júlia se aproximou, também chorando. Seu Carlos, eu não sei como agradecer. O Senhor salvou nosso filho. Salvou a mim. Nos deu esperança quando não tinha mais. Vocês me salvaram também, eu disse. Me lembraram do que importa. Me deram propósito quando eu não tinha mais nenhum. A gente vai sentir sua falta. Eu também vou sentir a de vocês. Ela me abraçou e os 3 ficamos ali, abraçados, chorando, enquanto o sol descia sobre a fazenda e Fantasma observava em silêncio. Eles foram embora às 5 da tarde. Carro discreto, vidros escuros, escoltado por 2 agentes. Miguel acenou pela janela até o carro sumir na curva da estrada. Fiquei ali, parado no portão, olhando a poeira assentar, sozinho de novo. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez não era vazio, era saudade, era gratidão. Era a certeza de que tinha feito a coisa certa. Marlene colocou a mão no meu ombro. O senhor fez uma coisa boa, seu Carlos. Eu sei, mas dói mesmo assim. Amor sempre dói quando a gente tem que deixar ir, mas isso não torna menos valioso. Ela voltou para casa. Me deixou sozinho com meus pensamentos. Olhei para o céu, para o sol alaranjado descendo, e pela primeira vez em muito tempo, sorri. Porque finalmente, eu tinha sido o homem que Helena sempre acreditou que eu podia ser. O homem que não fugia, que não desistia, que ficava, mesmo quando doía, principalmente quando doía. Fim do capítulo 5. Quer o capítulo 6 final, o epílogo? Será sobre o que acontece meses depois, a transformação definitiva do fazendeiro e uma surpresa emocionante que fecha a história com esperança. Continue.
Capítulo 6. Recomeço. 6 meses depois. A fazenda tinha voltado a ser silenciosa, mas era um silêncio diferente. Não era mais aquele silêncio pesado, sufocante, de solidão e arrependimento que me acompanhava desde a morte de Helena. Era um silêncio cheio de memórias boas, de propósito cumprido, de paz conquistada. Eu tinha mudado, não da noite para o dia, não com uma transformação mágica, mas aos poucos, como terra que vai absorvendo chuva depois de anos de seca. Marlene notou primeiro. "O senhor está diferente, seu Carlos", ela disse uma manhã, servindo café. Mais leve, como se tivesse tirado um peso das costas. Ela tinha razão. O peso da culpa que eu tinha carregado por tanto tempo tinha diminuído. Não tinha sumido completamente. Culpa nunca some de verdade. Mas tinha ficado mais leve, mais suportável, porque eu finalmente tinha feito algo certo, algo que importava. Tinha salvado 2 vidas. Tinha enfrentado o medo. Tinha escolhido ficar quando seria mais fácil fugir. E isso mudava tudo. Pedro tinha ligado 3 semanas depois daquele dia. "Pai, vi no jornal sobre a operação da Polícia Federal, sobre os traficantes presos. Seu nome estava lá, como testemunha-chave. Vi. Isso tem a ver com aquele telefonema quando você me ligou no meio da madrugada?" "Tem. Por que você não me contou? Porque não queria te preocupar e porque não tinha certeza se ia sobreviver para te contar." Silêncio do outro lado. Depois a voz dele embargada. "Você é maluco, pai. Podia ter morrido." "Podia, mas não morri. E aprendi algo importante." "O quê?" "Que nunca é tarde para fazer a coisa certa e que às vezes a coisa certa é a mais difícil." Mais silêncio. Depois, eu quero te ver, pai, de verdade, não por telefone. Quero que você conheça o Davi, meu filho, seu neto." Meu coração parou. "Você tá falando sério?" "Tô. A Carla e eu conversamos. A gente acha que talvez seja a hora de tentar de novo, devagar, sem pressão, mas tentar." As lágrimas vieram, sem aviso, sem controle. "Eu adoraria, filho. Então vem para São Paulo. Mês que vem, fim de semana. Fica com a gente uns dias." "Vou. Prometo que vou." E fui. Passei 4 dias na casa do Pedro. Conheci o Davi, um menino de 3 anos, esperto, falante, com os olhos da Helena. Brinquei com ele, li histórias. Montei quebra-cabeça no chão da sala. Coisas simples que eu nunca tinha feito com o Pedro quando ele era pequeno, erros que eu não ia repetir com meu neto. Pedro e eu conversamos, de verdade, sem fugir dos assuntos difíceis, sobre Helena, sobre o passado, sobre a mágoa, sobre o perdão. "Eu não sei se consigo te perdoar completamente ainda", ele disse numa noite, enquanto tomávamos cerveja na varanda do apartamento dele. "A dor ainda está lá, a raiva também. Eu sei, e eu entendo. Não espero perdão fácil, só espero chance. Você tem, e papai?" Ele me olhou. "Obrigado por ter parado." "Parado?" "Parado na estrada, quando viu aquela mulher e aquele menino. Você podia ter passado direto, mas parou. E isso me mostrou que você realmente mudou. Eles me salvaram tanto quanto eu salvei eles. Eu sei, é assim que funciona, né? A gente salva uns aos outros." E naquele momento, sob as luzes de São Paulo, bebendo cerveja com meu filho que eu tinha perdido e estava reconquistando aos poucos, eu soube que tinha valido a pena. Tudo tinha valido a pena. Voltei para a fazenda com o coração mais leve, com esperança renovada, mas também com saudade. Saudade de Júlia e Miguel, de saber se estavam bem, se estavam seguros, se eram felizes. Eu não tinha notícias deles. Era o protocolo. Contato zero entre testemunha protegida e pessoas do passado, por segurança. Mas eu pensava neles, todos os dias. Olhava para o quarto onde Miguel tinha dormido, recuperando da febre, para o piquete onde ele tinha brincado com fantasma,
para o lugar na mesa onde ele sentava no jantar, contando histórias sem fim sobre coisas que tinha inventado, e toda vez que olhava, sorria, porque eles tinham existido, tinham sido reais e tinham mudado minha vida. Isso ninguém podia tirar de mim. Foi numa quinta-feira de manhã, 8 meses depois daquele dia, que ouvi o barulho. Carro parando na frente da casa. Estranhei, não esperava a visita. Célio sempre avisava antes de vir. Fui até a varanda. Um carro desconhecido, placa de outro estado. A porta se abriu e meu coração parou. Júlia, mas diferente. Cabelo mais curto, roupa nova, óculos de grau que ela não usava antes. Mas era ela, inconfundível. E atrás dela, saindo pela outra porta, Miguel. Mais alto, mais cheio, mais saudável, mas com o mesmo sorriso tímido que eu lembrava. "Seu Carlos!" ele gritou correndo. Desci os degraus da varanda tropeçando. Me ajoelhei. Ele se jogou nos meus braços. Segurei ele com tudo que eu tinha, sentindo ele tremer. Ou talvez era eu que estava tremendo. "Você voltou", eu consegui dizer. "A gente voltou", ele disse, chorando e rindo ao mesmo tempo. Disseram que era seguro agora, que a gente podia visitar. Júlia se aproximou, também chorando. Os traficantes foram presos, todos. A operação foi um sucesso. A Polícia Federal disse que a gente podia voltar, não para ficar, mas para visitar, para agradecer. Agradecer por tudo, por ter salvado a gente, por ter nos dado esperança, por ter sido... A voz dela falhou. Por ter sido a família que a gente não tinha. Não consegui falar. Só abracei ela também. Os três ali abraçados, chorando na varanda da fazenda sob o sol de dezembro. Marlene apareceu na porta, viu a cena e também começou a chorar. "Jesus amado", ela disse, limpando as lágrimas com o avental. "Vocês voltaram." Miguel correu até ela. Ela o pegou no colo, mesmo ele já estando pesado, e o apertou forte. "Você cresceu, menino." "Cresci e aprendi a ler. Quer ver?" "Quero. Claro que quero." Eles entraram na casa. Marlene levando Miguel para a cozinha, já prometendo fazer o bolo de chocolate que ele adorava. Fiquei sozinho com Júlia na varanda. "Como vocês estão?" perguntei. "De verdade? A gente está bem, foi difícil no começo. Cidade nova, nomes novos, vida nova, mas a gente está bem. Miguel está na escola, fazendo amigos. Eu arrumei trabalho numa padaria. A gente tem uma casinha simples, mas é nossa. A gente tá recomeçando. Fico feliz, muito feliz." "E o senhor, como tá?" "Diferente. Melhor. Voltei a falar com meu filho. Conheci meu neto." "Sério?" Ela sorriu. "Que maravilha." "É, e foi por causa de vocês. Vocês me mostraram o que importa. Me deram coragem para consertar o que eu tinha quebrado. Então a gente se salvou mutuamente." "Acho que sim." Ficamos em silêncio, olhando o horizonte da fazenda, o cerrado se estendendo até onde a vista alcançava. "Júlia", eu disse depois de um tempo, "se vocês precisarem de alguma coisa, qualquer coisa, dinheiro, ajuda, lugar para ficar, vocês me ligam, entendeu? Não importa quando, não importa o quê, eu tô aqui. Eu sei, e é por isso que a gente tá bem. Porque a gente sabe que tem o Senhor, tem alguém que se importa. Sempre vou me importar. A gente também, pro sempre." Eles ficaram 3 dias. 3 dias que pareceram 3 horas de tão rápido que passaram. Miguel montou no fantasma de novo. Dessa vez sozinho, sem ajuda, segurando as rédeas com confiança. "Olha, seu Carlos, eu sei andar sozinho agora. Tô vendo, virou cowboy. Quando eu crescer, vou ter um cavalo branco igual. Tem certeza? Porque eu posso arranjar um para você antes disso." "Sério? Sério. Quando você tiver idade para cuidar sozinho, eu te dou um potro. E você cria ele. Vai ser seu." Os olhos dele brilharam com aquela luz que só criança consegue ter. Promessa de verdade? Promessa de verdade. Júlia ajudou Marlene na cozinha.
Elas cozinharam juntas, conversaram, riram, como velhas amigas que se reencontravam depois de muito tempo. E eu apenas observei, sentado na varanda, tomando café, vendo aquela casa cheia de vida de novo. E agradeci. Agradeci por ter parado naquele dia, por não ter passado direto, por ter escolhido ficar. No último dia, antes de irem embora, Miguel me deu um desenho. Era dele, feito com lápis de cor. Mostrava a fazenda, a casa, o fantasma e 3 pessoas, ele, a mãe e eu. Embaixo, com letra torta de criança, estava escrito: Minha família. Segurei o desenho com mãos tremendo. Tentei falar. Não consegui. Gostou? Ele perguntou. Gostei muito. Eu consegui sussurrar. É o presente mais bonito que já ganhei. A gente é família, né? Mesmo de longe. Somos. Sempre vamos ser. Ele me abraçou, forte, e eu soube que não importava onde eles estivessem, não importava quanto tempo passasse entre as visitas, aquele vínculo ia permanecer, porque família não é só sangue, é escolha, é presença, é amor. Eles foram embora ao meio-dia. Júlia prometeu que voltariam nas férias. Miguel fez eu prometer que ia cuidar bem do fantasma. Acenei até o carro sumir na curva da estrada. Marlene veio até a varanda, enxugando as mãos no avental. Vai sentir falta, né? Vou. Mas é diferente dessa vez. Diferente como? Não é vazio. É saudade. E saudade significa que teve algo bom. Algo que valeu a pena. Ela sorriu. O senhor mudou, seu Carlos, pro melhor. Eles me mudaram. Não. Eles só mostraram quem o senhor sempre foi. Mas tinha esquecido. Naquela noite, sentei na varanda com um copo de uísque. Olhei para o céu estrelado, para o horizonte infinito do cerrado, para o império que eu tinha construído e que por tanto tempo tinha sido meu único propósito. E percebi, não era sobre ter, era sobre ser, não sobre quantas terras eu possuía, mas quantas vidas eu tocava. Não sobre quanto dinheiro acumulava, mas quanto amor eu tinha coragem de dar. Peguei o celular. Liguei para o Pedro. Oi, pai. Ele atendeu. Tudo bem? Tudo. Só queria ouvir sua voz. Aconteceu alguma coisa? Não. Só queria dizer que te amo. E que sou grato por você ter me dado uma segunda chance. Silêncio do outro lado. Depois, eu também te amo, pai. 3 palavras, mas valiam mais que todas as minhas fazendas juntas. Passaram-se os meses, a vida seguiu. Pedro, Carla e Davi vieram me visitar. Passaram uma semana na fazenda. Davi montou no fantasma, brincou com os bezerros, correu pelo pasto gritando livre. E Pedro, meu filho que eu tinha perdido, sentou comigo na varanda e disse: Obrigado por não ter desistido de mim, pai. Nunca vou desistir. Eu sei. Agora eu sei. Júlia e Miguel voltaram nas férias. E de novo no Natal. E de novo na Páscoa. Cada visita era um presente. Cada abraço, um milagre pequeno. Miguel ganhou o potro que eu tinha prometido. 1/4 de milha castanho, forte, bonito. Ele chorou quando viu. Escolheu o nome. Esperança. Por que Esperança? Eu perguntei. Porque foi o que o senhor me deu quando eu não tinha mais. Ele disse, simples assim. 1 ano depois daquele dia na estrada, Célio apareceu na fazenda. Trazia notícias. Marcelo Dias foi condenado. 40 anos, sem possibilidade de redução de pena. A quadrilha toda caiu. A operação desmantelou o esquema inteiro. E Júlia e Miguel, livres, não tem mais ameaça, podem voltar aos nomes verdadeiros se quiserem, podem viver normal. Graças a Deus. Não, graças a você. Você que teve coragem de enfrentar, você que não entregou eles, você que fez a diferença. Só fiz o certo, que é mais do que a maioria faz. Ele me apertou a mão e foi embora. E eu fiquei ali, na varanda, olhando o sol descer, sentindo algo que não sentia havia anos. Orgulho, não orgulho de conquista, não de dinheiro ou poder, mas orgulho de ter sido homem, de ter ficado,
de ter escolhido o difícil em vez do fácil. Hoje, quando acordo de manhã, a casa não é mais silenciosa. Tem música tocando no rádio que Marlene deixa ligado na cozinha. Tem voz de criança nas memórias que enchem cada cômodo. Tem fotos na parede, Pedro e a família, Miguel montado no fantasma, Júlia sorrindo na varanda. Tem vida, e quando eu saio para a varanda, tomo meu café, olho para o cerrado imenso que se estende até o horizonte, eu não me sinto mais sozinho. Porque aprendi que solidão não é falta de gente, é falta de propósito. E eu encontrei o meu naquele dia, naquela estrada vazia, quando vi uma mulher ajoelhada implorando por ajuda e um menino desmaiado ao lado dela, quando escolhi parar, quando escolhi ficar, quando escolhi ser mais do que um homem rico com terras vazias, quando escolhi ser humano.